Olá, seja bem-vindo ao Vale a Pena, o programa no qual nossos convidados compartilham suas preferências culturais, dando dicas sobre o que é essencial ler, ouvir e visitar. E hoje eu recebo uma convidada especialíssima. Ela traz a Itália e a literatura no coração. Eu recebo hoje a professora Rosalie Gallo. Olá, Rosalie. Olá, muito obrigada. tudo bem? Tudo jóia? Fiquei muito feliz por ter aceitado o nosso convite e acredito que o papo vai ser super incrível aqui. Tudo jóia? Tudo bem. Rosalie, eu vou começar um pouquinho sobre a sua formação. Acho que a gente pode chamar a senhora como uma mulher das letras. Você é mestre em linguística, doutor em teoria da literatura. Quando é que começou esse amor, essa paixão pela língua, pela escrita? Bem, que eu me lembre e que eu tenho documentado, eu tinha 2 anos e eu tenho uma fotografia já com um livro na mão. E eu nasci caçula de mais 4 irmãs, todas eram professoras quando eu nasci. Então eu nasci nesse meio de muitos livros. Minha mãe lia muito, meu pai lia um pouco menos, mas tinha também uma leitura muito profícua em jornais e era dono de um cinema. Então o nosso meio era um meio bastante artístico, bastante cultural. Que bacana. E como é que foi a transição de leitora assídua para escritora? Foi tranquilo ou foi difícil vencer a crítica, a autocrítica, né, de uma estudiosa para se lançar enquanto escritora? Foi bastante difícil, Vivian. Foi bastante difícil, porque como eu já tinha essa visão de crítica literária que eu tinha adquirido durante os anos, eu acabei me policiando muito e me reprimindo muito. Queimei muitas coisas, me arrependo muito hoje, mas queimei muitas coisas que eu tinha escrito, queimei livros inteiros, queimei textos inteiros e achava que aquilo não tinha valor literário. Talvez não tivesse, mas eu não devia ter queimado. E quando foi que você decidiu, falou, não, agora eu vou me bancar, eu tenho que ter essa coragem? Qual foi a primeira obra? A primeira obra que realmente eu publiquei em coautoria. Eu fiz os textos bilíngues, português e italiano, para um fotógrafo italiano. Ele me apresentou umas fotografias muito bonitas e, com base nas fotografias, eu fui escrevendo um fio narrativo entre as 35 fotografias. Isso virou um livro de arte que está esgotado. Nem eu, às vezes eu fico procurando na internet, em sebo, para encontrar um exemplar ou outro e comprar por um preço até muito salgado. Já imaginou? E você achava que não tinha valor literário hoje é quase uma peça de colecionador esse livro. Pois é. Ô Rosalie, e quantos livros já são de lá para cá e os temas que você costuma abordar nas suas obras? Bem, de lá para cá eu lancei mais 2 livros individuais e eu tenho participação em muitas antologias, porque textos mais curtos, como versos e contos, crônicas, isso tem sido alvo de muitas antologias, algumas até lançadas no exterior, porque eu faço parte também de uma rede de escritoras brasileiras. A Hebra, né? A Hebra. E através da Hebra a gente sempre tem lançamentos. Tem outros lançamentos também que são decorrentes de concursos que a gente acaba vencendo, né? Então eu tenho algumas coisas lançadas aqui e lançadas na Itália. Que bacana. E eu queria que você, diante de uma vida tão profícua na leitura, você tem como indicar um livro ou um autor que esteja entre seus preferidos e que vale a pena ler, conhecer, ter lá na lista dos já lidos? Pois é, né? Em termos de literatura atual, Vivian, eu acho um pouco difícil. Com essa profusão de publicações independentes, a gente tem tido uma quantidade tão grande que eu particularmente não consigo vencer leitura. Eu costumo ler de tudo, sabe? Não tenho preferência por gênero nenhum. Gosto de ler de tudo. Gosto de ler, por exemplo, autores que têm uma linha um pouco mais filosófica do que prática, vamos dizer assim. E procuro textos que tenham uma qualidade literária. Eu, quando dava aula de teoria da literatura na faculdade, eu comentava isso muito com os alunos. Eu dizia que
É tanta a quantidade, é tamanha a quantidade de livros que a gente tem à disposição, que eu não podia perder tempo de ficar lendo autores medianos, que eu tinha que escolher. Então, a gente lê um pouquinho, você já percebe se o autor é bom ou não, né? Se ele é de consumo ou não. Né? Entendi. Então, eu tenho algumas preferências. Por exemplo, eu gosto de ler Alain de Botton, que é um filósofo atual, é um suíço radicado em Londres. Gosto muito, ele tem livros publicados já em português. Eu gosto de ler Domênico De Masi, que é um amigo querido. Encontrei a última vez em novembro do ano passado na Embaixada do Brasil, lá em Roma, que estivemos juntos no lançamento de um livro do Sérgio Cabral, sobre a vida de Tom Jobim. E gosto da leitura de humanas, em geral. Entendi. Que é a minha área ligado principal. À sua formação, né? A minha formação principal é humanas. E um livro que você... Eu sei que foram muitos e talvez para um leitor voraz é até difícil fazer uma indicação. Mas teria talvez algum livro que marcou a sua vida? Pode ter sido de tempo atrás ou talvez uma leitura recente? Olha, teve um que marcou muito. Eu ainda não sabia ler e eu tenho esse livreto até hoje. Foi um livro de histórias que se chamava O Príncipe do Limo Verde. Era um livreto muito pequenininho assim, ó, pequenininho. E era da Edições Melhoramentos. Eram livrinhos que eram feitos para crianças e as minhas irmãs liam quando eu ia dormir. Eu fui alfabetizada, tinha 4 anos, né? Então, antes disso, elas liam porque eu não sabia ler. E eu me lembro exatamente do que acontecia toda noite. Eu tinha que ouvir a história inteirinha antes da minha alfabetização. E se as minhas irmãs pulassem uma palavra, eu falava logo, olha, pulou coisa aí, né? E elas tinham que ler tudo de novo, tadinhas, né? Mas esse livro marcou minha infância e me acompanha até hoje. O que prova, Rosalie, a questão da importância da aproximação da criança com a literatura, né? Muito, muito. Hoje eu vivo isso no meu dia a dia. Tenho 2 netas, uma de 9 anos, outra de 6. E eu leio muito para elas. E elas se divertem muito comigo, porque eu sou muito dramática para ler, não é? Mudo vozes. É uma encenação. É uma encenação. E elas se divertem muito. Então, elas têm biblioteca na casa delas e biblioteca na minha. Porque assim a gente vai utilizando as 2 coisas. Rosalie, e a aproximação com a Itália? Eu queria que você me falasse, você é muito envolvida com a cultura italiana, com a língua italiana. De onde surgiu isso? De onde veio essa aproximação, esse interesse? Bem, isso veio da família, né? Eu sou neta de 4 calabreses. E os 4 vieram de lá, imigrados, na época das grandes ondas de imigração, que foram no começo do século XX. A minha última avó chegou aqui no Brasil em 1897, né? Foi a última que chegou. E nós sempre tivemos um envolvimento muito grande com a Itália. Meu pai, na época que não existia videocassete, ele se dava o luxo de passar o filme primeiro para nós, no período da tarde, né? Depois ele revisava o filme outra vez e passava a noite. Mas à tarde ele passava o filme para nós e comentava. Ele falava, olha, isso daqui, meu pai falava que era em tal cidade, meu pai dizia que era importante por isso, por aquilo. Sim, italianos. Então, sempre, a gente teve essa cultura italiana muito forte em casa. Muitos hábitos italianos, né? Eu ainda tenho e, por incrível que pareça, as minhas netas estão adquirindo. E esse amor acabou justamente dentro da minha parte literária, provocando que o primeiro livro fosse exatamente com um coautor italiano, que era esse fotógrafo. Entendi. Mas tem um livro também que você narra um pouco a trajetória da família, não tem? Tem. Foi o primeiro livro que eu lancei sozinha mesmo, como única autora, e que se chama Luísas, que é o nome dessa minha avó que veio tardiamente para cá, em 1897, e foi assim a matriarca realmente da família paterna, né? Ela é minha avó paterna. E esse nome foi tão forte, a figura dela era tão forte, que ela deixou outras pessoas da família também chamadas Luísa, inclusive minha neta mais velha, né? Acabou se chamando Luísa.
Nós temos ao todo na família 14 Luísas. Gente, Então, todas em homenagem... Todas em homenagem a essa matriarca. Rosalie, você comentou a questão do cinema, né, e do filme. Eu queria que você me falasse um pouquinho, a gente pode entrar até como uma dica ligada ao nome do programa. O que vale a pena ver no cinema, considerando que você foi uma vida toda envolvida com esse cinema? Pode ser italiano, pode ser nacional, pode ser de outra nacionalidade. O que você gosta de ver e um filme que vale a pena ver? Bem, eu tenho escolhido os filmes para ver, Vivian, de maneira que eu aprenda com eles alguma coisa e que me faça prazer, me dê prazer, né? Eu me lembro que há alguns anos eu assisti no cinema, ainda no finado Eldorado, de Judiação, não é? Eu assisti Os Intocáveis, que é aquele filme fantástico, com aqueles dois atores maravilhosos, que narra a história de um francês milionário e da pessoa que tomava conta dele. Eu acabei até comprando esse filme dublado em italiano, de tanto que eu me divirto com ele. Porque existem traços de cultura até nesse filme que eu acho importantes. Por exemplo, na cena em que aparece o aniversário do milionário, ele pede para a orquestra que estava ali tocar uma série de peças clássicas. E o cuidador dele, né, falava, olha, isso passa no Tom e Jerry, isso não sei o quê. Quer dizer, ele tinha conhecimento daquela peça musical, mas aplicada em outra coisa. Isso me divertiu muito também, sabe? E eu, então, gosto muito disso. Bacana. Rosalie, a gente faz uma pausa agora. Vale a pena vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco. Não saia daí. Atenção, ajude a sua prefeitura a combater a dengue. Tampe sua caixa d'água, limpe as calhas, não deixe acumular água parada. Colabore com o agente de saúde do seu município. Se estiver com sintomas da dengue, procure uma unidade básica de saúde. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Olá, o Vale a Pena está de volta. A convidada hoje é a professora Rosalie Galo. E a gente retoma o papo agora falando um pouco sobre as origens dela. A gente já falou da Itália, dos antepassados, mas a gente fala agora um pouco sobre a cidade natal da Rosalie, que é Pindorama. Rosalie, eu queria que você me contasse um pouquinho como é que foi a vida em Pindorama, quão especial essa cidade é para você. Bem, Pindorama é uma cidade pequena, de tamanho só, porque ela é muito grande naquilo que ela produz. Ela produziu pessoas muito importantes, posso citar dois que são dois amigos, que é o Raduan Nassar e a Marilena Chaui, que tem livros perfeitos de filosofia e o Raduan livros primorosos de literatura, né? A gente já pode até fazer uma dica do Vale a Pena aí, pode ser o Raduan. Exatamente. Que obra você indicaria dele? Olha, eu gosto muito da Casa das Meninas, mas o mais famoso dele é A Lavoura Arcaica, né? Que acabou também se transformando em filme, né? Onde tem a figura magistral do Raul Cortez, né? É muito lindo. Da Marilena, eu particularmente gosto muito de um livro que ela fala sobre o espírito de cidadania que a gente tem que ter. E isso é um conceito muito filosófico. Não é um conceito banal, político, partidário. É um conceito realmente filosófico de postura de vida, de ética. E ao mesmo tempo que filosófico, muito prático também, né? Muito. Porque se a gente não coloca isso em prática, né? Exatamente. Cadê os nossos direitos? Ou cadê a vida, né? Cadê Exatamente. o crescimento do ser humano, né? Rosalie, eu vou retomar um pouquinho agora sobre suas outras atribuições. Você esteve envolvida, ou está ainda, gostaria que você me explicasse isso, com o Prêmio Nócide. Fala um pouquinho para os nossos telespectadores o que é esse prêmio. Bem, o Prêmio Nócide é um prêmio de poesia nascido na Calábria, na Itália,
onde eu estudei e estive lá durante um ano, há um tempo atrás, em 2007 exatamente. E lá eu conheci esse professor de história, apaixonado por poesia. Mais do que poesia, ele era apaixonado pela documentação, que esse era um caráter de histórico, né, que ele é. Ele queria documentar os dialetos italianos antes que eles se extinguissem. Porque você sabe que com a estandardização da língua italiana, os dialetos foram proibidos no ensino das escolas. As crianças não podem falar dialeto na escola. E com isso as crianças vão parando de falar, e era justamente a estratégia usada pelo governo, para que se falasse o italiano standard em todo o país. Claro que isso é bom sob um aspecto, porque assim o italiano que habita no norte poderia entender perfeitamente de uma outra região. Mas isso também obstrui um pouco a cultura, né? Acaba anulando a cultura local. Então, esse professor, no afã de tentar conseguir uma documentação desses dialetos ainda, por escrito, lançou um concurso lá na Calábria para conseguir resgatar os dialetos que se falavam na Calábria. Não só se fala o calabrês, né, o dialeto calabrês, mas se fala o grecânico, que ainda é uma língua grega antiga, sim, que é radicada lá numa região. Existe o greco-latino ainda, que é uma mistura de grego e latim. Existem vários dialetos na Calábria. Acontece que, com o tempo, esse prêmio foi se expandindo. Quando eu o conheci, ele já tinha mais de 20 anos de vida. Já tinha se expandido por toda a Itália, chegado à Espanha, chegado à França, chegado a Portugal. E o professor Pasquale Amato já tinha decidido ampliar a língua oficial italiana do prêmio para outras 4 mais. E com isso o português entrou para o prêmio como língua oficial, o que possibilitava a participação de brasileiros, porque não precisa escrever em italiano, você pode escrever em português. E então, no ano de 2007, eu voltei à Itália, eu fiquei lá em 2006, na verdade, e participei do prêmio lá sem querer, né? E acabei ganhando uma menção honrosa lá, e gostei tanto que acabei me envolvendo na administração do prêmio, na organização. Aqui no Brasil, né? E aí ele me nomeou secretária do prêmio para os países de língua portuguesa. Que para mim foi trágico. Vinha texto de África que eu não sabia o que significava aquela palavra, mesmo escrita em português, né? Então tive de fazer contatos na África, tive de procurar entre aspas, um dicionário africanês, porque era muito difícil entender, né? Outros textos chegavam a mim também e me traziam dificuldade. Português castiço, que já tinha dicionário, mas tinha o português que vinha de Timor-Leste, que vinha de Macau. Então, aí eu pedi para ele, como também a afluência começou a ser maior, né, com essa divulgação, nós começamos também a aumentar o número de secretários para outros países. E eu fiquei só para o Brasil. Entendi. Isso me facilitou bastante, sabe? E agora, hoje, o NOCID está na 31ª edição, são 31 anos de vida. No ano passado, na 30ª edição, o primeiro prêmio, a vencedora absoluta foi, pela primeira vez, uma brasileira. Foi. Você também está envolvida com outro projeto ligado à Itália. Explica para a gente um pouquinho. O ano passado eu fui convidada a fazer parte de uma chapa para concorrer a um posto num órgão governamental italiano chamado Comites. É uma sigla que significa em italiano Comitato degli Italiani all'Estero, ou seja, a Comissão dos Italianos no Exterior. Existe esse núcleo de São Paulo, no Brasil existem outros núcleos, mas em São Paulo existe esse núcleo que tem uma circunscrição bastante grande, além do estado de São Paulo, outros estados do Brasil. E eu acabei sendo eleita, né? Assumi o cargo no começo deste ano, assumi o cargo que foi
sacramentado pelo próprio cônsul, numa recepção em São Paulo, e depois foram formadas as comissões internas. Eu sou da Comissão do Interior e sou da Comissão de Cultura. Não podia ser, fugiu, né? Não podia ser diferente, né? E pela Comissão de Cultura, a gente já lançou um projeto, que é o primeiro projeto que essa nova diretoria do Comites está trabalhando, que é um projeto de uma antologia bilíngue, onde as pessoas são convidadas a narrarem alguma coisa ligada ao tema geral do concurso desse primeiro ano, que é imigração italiana no Brasil. Essa antologia vai ser lançada em São Paulo e depois nós vamos para Roma e vamos lançar na Embaixada do Brasil lá. Que bacana. Foi legal que você falou de Roma, que agora a minha próxima pergunta é sobre viagem. Com esse trabalho todo, esse intercâmbio entre Brasil e Itália, você viaja muito. Não só para a Itália, mas também para outros locais onde há lançamentos, enfim. Eu queria que você me falasse destinos que vale a pena conhecer. A gente pode colocar um da Itália, não sei se só um eu vou, vai ser difícil. A gente pode colocar algum outro em qualquer outra parte do mundo e a gente pode pensar aqui na região de Rio Preto ou algum local na própria Rio Preto, a cidade que te acolheu. Eu tenho por princípio viajar para um local, conhecer um outro local todas as vezes que eu vou para a Itália. Já aconteceu de eu ir para a Itália, às vezes, 2, 3 vezes ao ano. Então, eu estico para algum lugar, às vezes mais perto, às vezes mais longe. E uma das coisas que me comoveu muito é que há alguns anos eu fui a Belgrado, na Sérvia. Eu tenho um amigo que estudou italiano comigo na Itália e voltou para sua terra, para Belgrado. E ele, na época que nós estudávamos, ele nos contava sobre as dificuldades da adolescência dele quando ele presenciou a guerra e todos aqueles tanques em Belgrado. E eu achava aquilo um pouco fantasioso, né? Como ele era muito dramático também, eu fiquei pensando que aquilo não podia ser muita verdade. Ele falava muita fantasia. Mesmo, né? Mas aí ele me convidou para conhecer Belgrado e eu fui. Chegando a Belgrado, ele me acompanhou a muitos lugares e eu fiquei essencialmente comovida com aquilo que eles tinham passado e procuravam resgatar historicamente. Eles preservaram alguns pontos que tinham sido bombardeados naquela guerra que eles tiveram na década de 80. Por exemplo, foi bombardeada a biblioteca. Então, uma parte da Biblioteca Nacional, que ficava na capital, em Belgrado, eles mantiveram daquela forma e restauraram outra parte e ampliaram outra parte. Então, fiquei emocionadíssima quando ele me levou a um determinado local e disse assim para mim, era uma fortaleza, né? E me disse assim, agora você olha que vem vindo 2 rios que se unem ali. Um é o nosso rio nacional, o Sava, o outro é o rio Danúbio. Quando ele falou Danúbio, claro que as lágrimas vieram aos olhos, porque eu cresci ouvindo meu pai assobiar Danúbio Azul. Ele assobiava muitas valsas. Então, eu fiz questão de tirar fotografia daquela junção. Quem vê a fotografia não sente absolutamente nada, mas para mim foi uma das coisas mais importantes. E Belgrado é uma cidade maravilhosa, acolhedora. Eu passei, por exemplo, no centro histórico, no domingo de manhã, quando tudo estava fechado, né? Eu queria observar prédio, fotografar, que é um hobby que eu tenho. E ele me levou para ver a Embaixada Brasileira. E a hora que eu vi a bandeira, eu pus a mão no peito e cantei o hino nacional. E abriu uma janela da embaixada e uma senhora abanou a mão para nós, vem tomar um café, domingo de manhã. E nós entramos para tomar um café. Em pleno domingo de manhã em Belgrado. Isso é que é recepção. Pois é, você vê que o coração brasileiro é grande em todo lugar. Que bacana. Rosali, para encerrar, eu queria que você, como uma mulher das letras, falasse para a gente, vale a pena ser uma apaixonada por leitura, por literatura? Vale a pena investir nas letras, deixando como quase que um recado mesmo para quem nos assiste de quão importante é esse mergulho nas letras e, de certa forma, na cultura, né?
vale a pena sim, vale a pena mergulhar em todos os setores da cultura. Na literatura, nas artes plásticas, no teatro, na dança, na música, em todos os setores. Porque as artes favorecem ao usufruário usufrutuário, né, das artes, uma experiência que, na verdade, ele pode nunca ter oportunidade de adquirir. Então, pelas letras, a gente consegue visitar países, reconhecer sentimentos, se melhorar, né, pela crítica que a gente faz às personagens. Pela fotografia, a gente pode conhecer o mundo que a gente ainda não teve oportunidade de pessoalmente visitar. Pelo teatro, a gente pode vivenciar emoções fortíssimas que a gente não teria numa outra condição diante de um artista que sempre, de um ator ou de uma atriz que tem mais capacidade para colocar para fora aquela emoção que vai nos envolver. Então, em todos os setores das artes, eu tenho essa oportunidade de crescer, de me melhorar. Isso, para mim, é importante. Hoje, com toda essa tecnologia que existe, que hoje se pode ler um e-book pelo computador, por um tablet, tudo isso é muito fácil e é impossível uma pessoa não se deixar tocar por um campo qualquer dentro das artes. Que ótimo. Rosali, infelizmente o nosso tempo acabou. Pois a gente fica por aqui, o papo foi ótimo. Obrigada. Mas infelizmente a gente tem que terminar. Muito obrigada mesmo. E já fica aqui o convite para uma próxima, para novos papos e novos temas. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada. O Vale a Pena de hoje fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Muito obrigada por sua companhia.